Oi pessoal, hoje estou gravando uma aula de matemática aplicada. O objetivo dessa aula é que vocês possam conhecer o cálculo do ponto médio de um segmento de reta. Primeiro vamos entender o que é um segmento de reta e depois o que é o ponto médio, tá bom? Um segmento de reta que nós dizemos aqui, nada mais é que uma reta delimitada por dois pontos, tá bom? Esses pontos aqui nesse caso estão no plano cartesiano. O plano cartesiano é formado pelo eixo x e o eixo y, como nós sabemos. E o ponto, ele é determinado pela coordenada xy, correto? Então, por exemplo, esse ponto aqui, vamos chamar ele de ponto 1, ele tem coordenada x1 e y1. Esse ponto 2 aqui, vamos falar que esse é o ponto 2, ele tem coordenada x2, que está aqui no eixo x, tá vendo? E y2, que está aqui no eixo y. Então, esse ponto 2, ele tem coordenada x2, y2. O que seria o ponto médio? O ponto médio é o ponto que está no meio desse segmento de reta. Então, ele está bem aqui no meiozinho. Vamos, então, agora entender como calcular esse ponto aqui. O que eu preciso para determinar qual ponto é esse? Primeira coisa, para determinar o ponto 2, que está aqui, eu preciso das coordenadas dele, x2 e y2. E assim eu consigo determinar quem é o ponto 2, ó, é o x2 e y2. Então, para eu determinar o ponto médio, eu tenho que determinar quem? Xm e ym, ok? Como que eu vou determinar esse xm? Olha só, o ponto médio está justamente aqui no meio desse segmento. Ele está no meio aqui, tanto nessa coordenada x, tá vendo que ele está entre x1 e x2, bem no meiozinho. E tá também aqui, ó, o ym, que é o valor da coordenada y aqui do ponto médio, ele está entre o y2 e o y1. Como que eu determino algo que está bem no meiozinho, né? Está bem no meio. Eu vou ter que fazer a média, correto? Ou seja, eu posso dizer que xm é a média entre esses dois pontos aqui, ó. A média entre esses dois valores. Como que eu calculo a média? Eu posso simplesmente pegar e somar x2 mais x1 e dividir por 2, que vai cair bem aqui no meio, ok? Então veja que a coordenada, o x médio do meu ponto médio, quem que é? É x1 mais x2, tudo isso dividido por 2 e eu vou cair no ponto médio, olha só. X médio é x1 mais x2 dividido por 2. E quem que é o y médio? Da mesma forma, eu vou pegar o y1 mais o y2 e vou dividir por 2. Então, tem aqui, ó, y mais y2 dividido por 2. E assim eu calculei quem? X médio e y médio. Quem que eu quero? Eu quero o ponto médio. Eu quero ponto médio. Quem que é o ponto médio? Nada mais é que a coordenada x médio e a coordenada y médio. Não é isso? Quem que é xm? Nós acabamos de calcular. É x1 mais x2, tudo isso dividido por 2. Então, ó, xm é x1 mais x2 dividido por 2. E o ym é y1 mais y2 dividido por 2. Então, coloquei aqui, ó, veja que no lugar do xm, veja que isso aqui é a mesma coisa que isso, por isso eu coloquei a igualdade. O xm é x1 mais x2 dividido por 2 e o ym é y1 mais y2 dividido por 2. E assim eu determinei quem? O ponto médio. Vamos fazer um exemplo para ficar claro isso? Olha só, nesse exemplo aqui, ele diz o seguinte, calcule o ponto médio situado entre os pontos 1, 2 e 3, 6. Então vamos ver, quem que é o ponto 1, 2? É o ponto que tem coordenada 1 aqui em x, veja que essa aqui, ó, sempre vai vir nessa ordem, xy e aqui xy, não é isso? Então esse ponto aqui, a coordenada em x dele é 1, então tá aqui em x, que é o eixo x. E aqui em y ele vale 2. Então vem aqui em y e ele vale 2. Então pronto, quando eu encontro esses dois números aqui, o 1 e o 2, eu acho o meu ponto que está aqui. Quem que é o outro ponto? O x vale 3 e o y vale 6. Então tem aqui o x vale 3 e o y aqui vale 6. Então pronto, consegui desenhar também esse ponto. Ele quer que calcule o ponto médio, correto? Obviamente que
Se você desenhar os pontos, você talvez nem precise fazer o cálculo, porque só olhando você vai conseguir determinar onde está o ponto médio. Nesse caso aqui, qual o número que está entre 1 e 3? Só pode ser o 2. Então, o x do ponto médio, a coordenada x do ponto médio, que é o eixo x aqui, né? É 2. Com certeza já sei que é 2. E qual que é a coordenada y? Coordenada y, qual que é o número que está entre 2 e 6? Concorda que é o 4? Porque, ó, a partir do 4, se eu subir 2 unidades, eu caio no 6, e se eu descer 2 unidades, eu caio no 2. Ou seja, o 4 está justamente entre o 2 e o 6. Então, o y médio é 4. Logo, meu y médio é 4. Precisaria fazer cálculo nesse caso? Não precisei fazer nenhum cálculo, só olhando a figura, eu consegui determinar quem é o ponto médio. Dá para fazer isso? Dá. Sempre que eu tiver os 2 pontos, posso fazer isso. Então, já determinei a resposta desse exercício. Mas, nós podemos simplesmente não desenhar a figura e utilizar a fórmula que nós aprendemos aqui, que nós entendemos aqui. Como que eu vou fazer isso? Veja, primeiro eu vou determinar o x médio, depois o y médio, não é isso? E assim nós conseguimos determinar o ponto, porque o ponto nada mais é que x médio e y médio. Quem que é o x médio? Olha só, é o x1 mais x2 dividido por 2. Então vou pegar aqui, ó, meu x do ponto 1, que no caso é 1, mais o x do ponto 2, que no caso aqui é 3, tá certo? E vou dividir isso por 2. 1 mais 3 é 4, 4 dividido por 2 é 2. Veja que eu encontrei x médio, que é a coordenada x, nesse caso, que é o 2. Correto? Quem que é o y médio? Vamos lá na fórmula de novo. y1 mais y2 dividido por 2, não é? Então, vou pegar o y1. Quem que é o y do ponto 1? É 2. E quem que é o y do ponto 2? É 6. Então, 2 mais 6 dividido por 2. 2 mais 6 é 8. 8 dividido por 2 é 4. Então, meu y do ponto médio deu 4. Logo, meu ponto é quem? É o x. Meu ponto médio é o x médio, que é 2, e o y médio, que é 4. Então, coloquei desse jeito. A nossa resposta é essa aqui. Ok? Vamos fazer mais um exemplo agora para a gente... Porque nem sempre ele vai pedir o ponto médio, mas às vezes ele vai te dar o ponto médio e vai pedir para você determinar o outro ponto. Por exemplo, nesse caso aqui, ele poderia ter feito o seguinte. Ele poderia ter te dado esse ponto médio aqui, ó, que é 2 e 4, e poderia ter te dado esse ponto 1 aqui, que é 1 e 2, e pedir para você determinar qual seria a outra extremidade, se ele te desse ponto médio. Então, agora vamos fazer um exemplo desse tipo. Então, pessoal, nesse segundo exemplo, ele diz o seguinte. Determine a extremidade de um segmento de reta. Veja que agora ele não pediu o ponto médio, ele pediu a ponta do segmento de reta que a gente está procurando, que é a extremidade, correto? Cujo ponto médio é 2, 3, ou seja, dessa vez ele deu o ponto médio. E a outra extremidade é o ponto 4, 5. Então vamos primeiro desenhar esses dois pontos aqui. Porque lembra que a gente consegue, olhando mais ou menos pela figura, resolver esse problema? Então vamos lá. O ponto médio tem coordenada x valendo 2 e y valendo 3. Então, ó, x aqui vale 2 e nosso y aqui vale 3. Ou seja, o encontro desses dois aqui, né, dessas duas coordenadas, dá o ponto M, 2, 3, que é o ponto médio. Eu chamei de M. A outra extremidade é o ponto 4 e 5. Então, em x vale 4 e em y vale 5. Então, achei aqui esse ponto. Eu chamei ele de ponto 1, tudo bem? Eu chamei ele de ponto 1. Poderia ter chamado de ponto 2, tanto faz. Nós teremos sempre o ponto 1, o ponto 2 e o ponto médio. Eu chamei esse de ponto 1, esse é o ponto médio. Logo, a outra extremidade vai ser o ponto 2. Veja aqui, ele deu o ponto médio e uma extremidade. Como esse está no meio, logo a outra extremidade que nós queremos está de lá, né? Tá do lado de cá, né? Aqui, nesse ponto 2 que eu desenhei. Tem como, será, olhando pela figura, a gente resolver? Como eu disse, tem, né? Nós sabemos que a distância entre o ponto médio e o ponto 1
aqui, ó, tem 2 unidades. Logo, entre o ponto 2 e o ponto médio tem que ter 2 unidades também. Logo, esse ponto vai estar aqui, ó, nesse eixo. Em y, fazendo a mesma analogia, a distância entre o ponto médio e o ponto 1 tem 2 unidades aqui, né? Isso olhando para o eixo y. E o ponto médio e o ponto 2 também tem que ter 2 unidades, de forma que eu consigo olhar esse ponto aqui e já determinar onde ele está. Veja que esse ponto, o ponto 2, é formado pela coordenada x2, y2, não é isso? Quem que é o x2? É o x do ponto 2. Ó, 4, 3, 2, 1, 0. Em x, esse ponto aqui vale 0, né? Então, o x2 vale 0. Em y, que seria o y2, quanto que vale esse ponto aqui, ó? 5, 4, 3, 2, 1. Então, y ele vale 1. Então, y2 é 1. Ok? Mas, então veja, a gente já determinou a nossa resposta. A resposta só pode ser essa aqui, ó. É o ponto 2, é a coordenada x vale 0 e a coordenada y vale 1. Pronto, respondemos. Mas se o desenho fosse muito... Se esses números aqui fossem muito grandes, então a figura ia ficar ruim para desenhar, né? Nas escalas que a gente tem no papel. E aí vocês teriam que recorrer ao cálculo que facilitaria a resposta. O que eu preciso para determinar o ponto 2? Eu preciso da coordenada x2 e y2, não é? Eu tenho naquelas equações que eu passei para vocês, eu tenho x2 aqui, y2 aqui. O que eu preciso fazer é determinar elas, ok? Nesse caso, nós temos todas as informações. Nós temos o ponto médio e o ponto 1. E assim nós poderemos encontrar x2. Da mesma forma para o y. Vamos lá. Quem que é o x do ponto médio? Então vamos lá no ponto médio. Quem que é o x dele? Vale 2. Então no lugar de xm eu vou colocar 2. Quem que é o x do ponto 1? Então vamos lá. Ponto 1, x do ponto 1 é 4. Então coloquei aqui 4. Mais x2 e dividido por 2. Mantive essa mesma fórmula que a gente utilizou. Agora eu preciso achar x2, certo? O que eu vou fazer? Esse 2 que está dividindo, vou passar para lá multiplicando. 2 vezes 2 é 4. Esse 4 aqui eu vou manter de cá, mais x2. Da mesma forma. Esse 4 que está positivo, passa para o lado esquerdo negativo. Por que eu vou fazer isso? Para deixar o x2 sozinho, que eu quero achar quem que é o x2. Ficou 4 menos 4, passou para o lado esquerdo negativo, esse 4 aqui. 4 menos 4 é 0, ou seja, 0 é igual a x2. Faz todo sentido, né? x2 ser igual a 0. Porque olha só, quem que é x2 aqui? É 0, que nós já tínhamos encontrado. Resta-nos encontrar y2 igual a 1. Concorda? Porque aí a nossa resposta vai bater. Vamos encontrar o y2, então? Quem que é o y do ponto médio? Vamos lá, ó. Temos o ponto médio, agora eu quero o y, né? Y aqui é 3. Então aqui, ó, no lugar do y médio eu vou colocar 3. Igual a... Quem que é o y do ponto 1? Vamos lá no ponto 1. O y do ponto 1 é 5. Então aqui eu vou colocar 5. Mais y2 é justamente quem eu quero encontrar. Tudo isso dividido por 2. O 2 que está dividindo aqui vai passar multiplicando. Vai ficar 2 vezes 3 é 6. Igual, de cá ficou 5. Mais y2. Esse 5 que está positivo passa para cá, negativo. Fica 6 menos 5. Igual, de cá só fica o y2, concorda? 6 menos 5 é 1. Então, nosso y2 vale 1. Ou seja, nosso x2 vale 0 e nosso y2 vale 1. Olha só. Então, nosso ponto 2, que era o que a gente queria encontrar, quem que é? Nada mais é que o x2, vou colocar vírgula, e o y2. Só que o x2 vale 0 e o y2, que está aqui, vale 1, como nós encontramos aqui. E dessa forma, nós determinamos quem que é o P2, que é o ponto que a gente queria encontrar. Deu a mesma resposta, tanto aqui como aqui, conforme nós esperávamos. Tá bom?
Então assim, pessoal, nós finalizamos a nossa aula com esse exemplo.